vou chamar ao palco os representantes aí da Florence, que vem de Macaé. Eles vêm de longe aí para falar com a gente. Seja bem-vindo aí. Eu sempre esqueço. Matheus. O Matheus, desculpa. O nome eu sou péssimo, tá? Matheus, o microfone é seu. Obrigado. Aqui para passar. Para passar é aqui para baixo. Esse aqui para baixo passa e o outro retorna. Antes de começar, eu queria fazer 3 perguntas para vocês. E se o seu setor fosse responsável pela alimentação de milhões de pessoas? E se a sua família dependesse disso para sobreviver? E se faltasse comida na sua mesa? Oi? Bom dia, me chamo Matheus e nós somos a Florence. Nós acreditamos que nós somos o motor de mudança essencial para a transformação da agricultura familiar, garantindo assim eficiência, qualidade de vida e autonomia para o agricultor. E esses somos nós, né? Uma equipe que já possui know-how com entregas de mercado reais, né, em outros projetos em parceria público-privada. E aí, para falar da solução, é interessante nós entrarmos no problema, né? Eu sou natural de São Pedro da Serra, Nova Friburgo, aqui na região serrana do Rio de Janeiro. Eu vi, né, como eu sou de lá e tenho família de agricultores, eu pude ver e viver um pouco dessa realidade. Né? E, tendo em vista isso, nós temos 3 pilares problemáticos na agricultura. O êxodo, os riscos e os custos. Quando nós falamos em custos, estão embarcados aí os custos de produção, sejam por insumos, né, os fertilizantes, o custo do HH, de quem está trabalhando ali, né, que já é uma mão de obra escassa, então o HH sobe. Hoje em dia, um trabalhador está custando então, entre 250 e 300 reais, né? E os custos que são gerados pelos prejuízos, né, que podem ser provenientes de pragas, né, porque a maioria da agricultura familiar ela trabalha ainda em cultivo aberto, né, ou climáticos. E o êxodo, quando a gente fala em êxodo, é porque os jovens hoje eles não querem continuar e seguir os passos dos pais, justamente porque acaba não sendo um modelo rentável. Vou trazer alguns dados para vocês aqui. Esse estudo da CNM, entre 2013 e 2022, o setor agrícola ele teve um prejuízo de 287 bilhões de reais. Sendo que 86% foram relacionados à seca e 14% foram relacionados às chuvas. O Censo Agro de 2017 ele trouxe que a agricultura familiar ela teve uma receita bruta de 107 bilhões de reais. Aqui, nós temos que isso foi equivalente a 23% de toda a receita bruta no ano de 2017 relacionada à agricultura. O Anuário da Agricultura Familiar, ele traz para a gente que temos mais de 5 milhões de agricultores registrados no Brasil, sendo que 77% são catalogados como agricultores familiares. 80,9 milhões de hectares são da agricultura familiar. E aqui eu trago uma tabela que é da distribuição territorial, né, em relação a isso. 16% apenas são lavouras. O que a gente consegue converter aqui? Está dentro dos 48% de pastagem. Pastagem pode ser uma área que era utilizada para a criação de gado, pode ser uma área que era de lavoura e justamente por essa operação inviável, ela acaba se tornando uma pastagem e é mantida com alguns cavalos ali, por exemplo, só para não virar zona de mata. Então a gente consegue converter isso aqui em estufas também. Agora eu vou falar um pouco da nossa solução. A nossa equipe, ela trabalha, né, com o desenvolvimento de um sistema de automação corretiva, né, do ambiente e do solo. Buscando garantir, assim, para qualquer cultura, né, que esteja sendo cultivada, o ambiente ideal, né, de cultivo. O que seria o ambiente ideal? Seria fornecer exatamente o que a planta precisa em relação a nutrientes, em relação ao clima
durante os períodos no ciclo de cultivo. Além disso, nós estamos desenvolvendo uma interface, né, para que o agricultor tenha na palma da mão dele justamente todas essas informações, seja as informações estimativas de produção, seja a eficiência de produção, né, quanto ele está gastando de fertilizante, o quanto ele está gastando de energia, de água, e por aí vai. Agora eu vou mostrar o nosso roadmap, né? Ele está dividido em 6 etapas, sendo que as 3 principais são as primeiras, né, que são as etapas de validação. Nos primeiros 6 meses, nós temos um planejamento de montar uma estrutura de P&D essencial para a continuidade e execução do projeto, já que estamos numa fase de ideação/prototipação. Validar esse sensor, né? Durante o nosso desenvolvimento, o sensor que nós utilizamos, que é um sensor que tem um custo baixo, né? Ele apresentou algumas oscilações devido a, assim, vamos dizer, o nosso orçamento era baixíssimo, né? Uma vez que o projeto foi desenvolvido junto à FAPERJ, e o que custeava o projeto eram as bolsas, né, que nós arrecadamos da FAPERJ. E esse sensor é um sensor que tem muito potencial, de fato, mas acabou tendo anomalias de comportamento pela malha elétrica que nós utilizamos ali, justamente por falta de recursos e tudo mais. E qual é o planejamento em relação a isso? Nós vamos fazer a aquisição de sensores de íon seletivo, né, são sensores com princípio químico, para conseguir, com base nisso, criar um modelo matemático que vai ser o modelo de calibração desse sensor e vai ser integrado com uma inteligência artificial que vai fazer esse filtro para garantir a confiabilidade dos dados. Na segunda etapa aqui do roadmap, a gente já parte para um desenvolvimento e entrada do MVP, né? Nosso MVP de entrada, no caso. Aqui nós fazemos a aquisição de um projetista 3D e de um outro programador, né? Por quê? Porque aí a linha de programação é dividida em 3 partes. Um programador para IA, um programador para o servidor e um programador para o aplicativo. O projetista 3D, ele entra na parte de desenvolvimento dessas soluções de entrada no mercado. E a terceira fase, que também é a mais importante, né? É a fase que a gente contrata um administrativo e um marketing. Que é a fase que a gente começa a inserir esses produtos que nós desenvolvemos no mercado. Eu acho que... Tá, vou falar das outras 3 fases rapidinho. Eu não sei como está o tempo. A fase de 18 a 24 meses seria a fase que a gente projeta a nossa equalização da empresa, né? Ou seja, começa a ter o início do retorno do investimento. Entre 20 e 30 meses é onde a gente tem a conclusão do nosso MVP principal, né? E o pré-lançamento do produto. E entre 30 e 36 meses é onde a gente está fazendo a inserção desse produto no mercado. Aqui a gente dividiu os investimentos em 4 etapas, basicamente. A primeira etapa, de 0 a 6 meses, seria um valor de 240 mil, que seria equivalente à estrutura de P&D e o subsídio da equipe. A segunda etapa é de 150 mil, onde a gente faz a aquisição de mais 2 integrantes para a equipe e um backup, né? A terceira etapa, 200 mil, a gente faz a aquisição de mais 2 integrantes e mantém um backup ali. E a quarta etapa, até 400 mil. Porque, como nós falamos, a gente pretende ter um começo de retorno de investimento, uma equalização da empresa, então possivelmente não será necessário isso daí. E aqui a gente traz o nosso modelo de negócio. Como nós falamos, nós estamos desenvolvendo sistemas, né? Então nós atuamos no setor de produtos e serviços. Nós geramos receita através do produto que nós estamos vendendo e do serviço, que no caso é o suporte integrado com essa plataforma, né? E aí quando eu entro em relação ao suporte, a gente está falando de vamos falar assim, suporte de uma forma geral. Como é que é o suporte de uma empresa de telefonia, o suporte de uma empresa de internet? É demorado. Às vezes você ficaria minutos e minutos e minutos para você ser atendido. Aqui a gente está falando da integração de uma inteligência artificial para fazer esse primeiro suporte, né? A gente está querendo criar, junto com o projetista, uma modularização dos conectores para facilitar a substituição pelo próprio agricultor, né? Padronização de cor, encaixe padrão, né? Que aí, por exemplo, se a nossa IA, ela detecta, no caso a IA do sistema de controle aqui agora, ela detecta um problema, o agricultor recebe na palma da mão um indicativo de onde pode estar o problema e ele mesmo pode fazer a substituição.
né, gerando uma praticidade, uma rapidez na solução do problema. Caso ainda não seja resolvido, aí entra o time de suporte físico, né, pessoal, que começa a procurar um problema em relação a software de servidor. Não resolveu, aí sim entra um suporte presencial, que é agendado, e aí não tem custo para o agricultor, apenas só o custo do traslado ali para o operacional. E a assinatura mensal desse serviço, né? A assinatura mensal, a gente projeta algo em torno entre 300 e R$ 1.000 por mês. A gente está falando isso aqui, R$ 1.000 seria 1% da receita do agricultor. Então a gente está falando de 1 milhão de receita. Estou citando esse exemplo, vou citar um exemplo aqui, né, de um agricultor que seria um cara que tem muita vontade de implementar o produto, né, e hoje, com uma eficiência de 40%, ele tem uma receita bruta de R$ 500 mil, tá? Tendo prejuízos e tudo mais, foi pro em relação ao ano passado. Você imagina um serviço, uma eficiência aqui que a gente traz com automação próxima, né, de 70%, de acordo com os testes que nós já fizemos, a gente basicamente está dobrando a eficiência de produção dele. Fora isso, se a gente consegue alcançar o nosso resultado e garantir o ambiente ideal e o clima ideal, né, e os nutrientes ideais, nós conseguimos reproduzir o ciclo de produção mais de uma vez no ano, né? Culturas que precisam de um clima específico, em determinados ciclos, por exemplo, a uva, que precisa no ciclo de germinação dela uma temperatura muito fria, a gente consegue compensar isso. Lógico, vai gerar um custo de eficiência de produção, vai gerar um valor mais alto em relação ao produto, mas ele vai ter garantia de entrada no mercado. E a logística de distribuição, vou falar rapidamente aqui, eu tenho um network muito bom, eu conheço gente da logística portuária, gente da logística rodoviária, eu já tenho contato com eles e, assim, está bem encaminhado em relação a isso também. E é isso. Obrigado, Matheus. Alguém vai querer fazer alguma